A paz de Jesus, meu bom combatente, novamente aqui para aprofundar a vida no Espírito Santo. Como é que você está, meu irmão? Desde já eu lhe desejo um feliz 2024, que seja um ano de muitas bênçãos na sua vida. Hoje eu trago a você algumas palavras do cardeal Raniero Cantalamessa, que você vai poder encontrar nesse livro aqui, ó, O Espírito Santo na Vida de Jesus. Tá certo? Precisamente nas páginas 27 a 30. Esse livro aqui vem tratar do combate espiritual que a igreja trava contra Satanás. Combate este que cada cristão vai travar até o último dia da sua vida. E nessas páginas, o cardeal Raniero fala da astúcia de Satanás para perder as almas. Aborda sobre toda a sua engenharia que visa enganar até os eleitos de Deus. Ao ouvir essas palavras do cardeal, você dificilmente se colocará fora do alcance de todo engendramento que Satanás arquiteta para perder as almas, inclusive a nossa, a minha e a sua. E independentemente de quanto tempo você está na caminhada ou qual a sua função na igreja de Deus, vale mesmo questionar juntamente com o Espírito Santo se a sua praxis cristã está em harmonia com a do Mestre. Afinal, Jesus venceu o tentador. Jesus o destruiu. Não é do nosso jeito que nós venceremos Satanás. Não temos capacidade e nem inteligência para isso, irmão. Mas é do jeito que Jesus venceu, sob o auxílio e a força do Espírito Santo, que também venceremos. Vamos nessa? Manda, Senhor, teu Espírito, edifica a minha vida, Espírito Santo. Como dizia Santa Catarina de Sena, é preciso que alguém solte um mugido tal sobre o corpo da Santa Igreja para acordar os filhos adormecidos que estão dentro dela. Irmãos, já é tempo de acordar do sono. O demônio existe e, mais do que nunca, está cheio de furor contra os santos. Dir-se-ia que está farejando algo importante para a igreja e lançou na luta todas as suas forças para impedi-lo, como se de repente o tempo se tivesse se tornado de novo breve para ele. Ele age com violência quando se proclama que chegou a hora das núpcias do Cordeiro e a sua esposa está pronta, como está em Apocalipse 19, 7. Fica louco de ciúmes diante de Jesus. Alguém disse que Jesus está em agonia até o fim do mundo. E é verdade para a doutrina do corpo místico. E é verdade também que Jesus está no deserto e é tentado até o fim do mundo. E se fosse possível dizer o que Satanás põe em ação hoje contra Jesus, que ainda está no deserto para ser tentado, um grito de calafrio se espalharia por esta sala. Os temas que ele berra para afastar os crentes de Deus são uma terrível escola de teologia. Isto nos faria ver que muitas disputas de teologia de hoje, que enchem livros, revistas, jornais, internet, vídeos, e fazem com que a igreja perca tempo e energias, não passam de escaramuças acadêmicas, ao passo que a verdadeira batalha se trava numa profundidade bem diferente, onde essas disputas nem chegam. Pobre da igreja, se não existissem esses bastiões avançados que, deixando-se flagelar pelo anjo de Satanás, suportam e rompem o ímpeto de seus ataques e não permitem que estes homens tomem conta de toda a igreja. Paulo escreveu aos Tessalonicenses algumas palavras que estou convencido têm um significado também para nós, mesmo se não sabemos exatamente qual. Agora também sabeis que o que ainda retém o adversário de Deus para aparecer só ao seu tempo, pois o mistério da impiedade já está agindo, só é necessário que seja afastado ainda aquele que o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e suprimirá pela manifestação da sua vinda.
Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Porque então são tão poucos os que parecem dar-se conta desta tremenda batalha subterrânea que está em ação na igreja. E com frequência mesmo, essas são deixadas tão sozinhas e até sob a suspeita de lutarem contra quimeras e contra as próprias sugestões. Por que é que tão poucos dão a impressão de ouvir os sinistros rugidos do leão que está em busca de quem possa devorar? É simples, porque os doutores e os teólogos, e não somente eles, procuram o demônio nos livros, ao passo que o demônio não se interessa por livros, mas por almas, e não se encontra frequentando institutos universitários, bibliotecas ou secretariados de cúrias eclesiásticas, mas precisamente as almas. É nas almas, especialmente naquelas que levam Deus a sério, ou melhor, que Deus escolheu para os seus planos misteriosos, que Ele é obrigado a se manifestar. A prova mais forte da existência de Satanás não se encontra nos pecadores ou nos possessos, mas nos santos. Neles, por contraste, a sua ação transparece nítida, como preto no branco. Também no Evangelho, a prova mais convincente da existência dos demônios não está na libertação dos possessos, que às vezes pode efetivamente depender de preconceitos do tempo quanto à origem da doença, mas está nas tentações de Jesus, quando Satanás é obrigado a se manifestar. Logo que sai das academias e se entra no mundo das almas e na realidade viva do reino de Deus, muda-se de opinião sobre Satanás. Então se descobre de onde vem o veneno que deixa o mundo doente, de onde provém uma certa filosofia ateia que estabelece a autonomia absoluta do homem, de onde provém a mentira erigida em sistema, a destruição do homem, a blasfêmia e o encarnicimento contra o nome de Cristo. Mas não é só nas almas ou nos homens como indivíduos que se exerce a ação de Satanás, ainda que somente neles a sua ação seja evidente. Ela se oculta e age também através das instituições, situações e realidades humanas das quais se apoderou. A este propósito, o Novo Testamento nos ensina algo extremamente atual. Fala-nos de um espírito que vagueia no ar, isto é, que é como uma atmosfera que respiramos e que encontra na opinião pública, na mídia, que é o seu veículo privilegiado. Em Efésios 2:2 vem dizer assim, que o príncipe desse mundo é chamado estranhamente de o príncipe das potências do ar. E o próprio apóstolo esclarece o significado da palavra ar. Ela é para ele o espírito que agora age nos filhos da rebelião, isto é, nos homens que rejeitaram o evangelho. Segue-se, pois, que Satanás age no mundo determinando o espírito que domina os incrédulos. Age nesse espírito que se apoderou e permanece nele. Este espírito é ao mesmo tempo uma atmosfera. Ele habita e age em tal atmosfera espiritual e através dela exerce todo o seu influxo. A partir dela e por meio dela, que é o seu raio imediato de ação, adquire poder sobre os homens e penetra neles. Este certamente não é o único caminho que segue, mas é evidentemente o preferido. E, no que se refere à expansão do seu poder, o mais eficaz. Isto é, tornar-se um espírito de grande intensidade histórica ao qual o indivíduo dificilmente pode subtrair-se. As pessoas atêm-se ao espírito geral que é considerado evidente. Agir, pensar ou dizer algo que contra ele é considerado como algo insensato ou até uma injustiça, um delito. Então as pessoas não ousam mais colocar-se diante das coisas e das situações, sobretudo da vida, de maneira diferente daquela que são apresentadas por aí. O dominador oculto deste mundo,
oculto precisamente no ar espiritual, na atmosfera das várias épocas, faz aparecer, servindo-se dessa atmosfera por ele dominada, o mundo e a existência na sua própria perspectiva. Dir-se-ia que como existe uma unção de Cristo que ensina todas as coisas, isto é, faz todas as coisas serem vistas sobre a luz de Cristo. Nós vamos ver isso em 1 João, capítulo 2, de 20 a 27. Assim existe também uma unção do anticristo, que ensina todas as coisas, isto é, dá a todas as coisas uma interpretação própria, que é a interpretação diabólica. E por assim dizer, o lado satânico das coisas. Esta unção de morte permeia tudo, adere a tudo e se torna o espírito desse próprio tempo. Quando o apóstolo nos exorta a não nos conformarmos com o espírito desse século, lá em Romanos 12, 2, é a este espírito que o apóstolo Paulo está se referindo. Pode-se dizer que a incredulidade do mundo de hoje, onde não é imposta de cima para baixo com a violência, é realizada por Satanás, em grande parte através desse meio silencioso, que é a adaptação ao espírito dos tempos, fazendo o homem respirar o odor desta unção que tem o poder de adormecer as consciências. Irmãos, estamos começando 2024 e o intuito do nosso canal aqui é ter uma vida no Espírito Santo. É ter uma vida onde o Espírito Santo, que nos guia para toda a verdade, nos ilumine sobre tudo o que está acontecendo e sobre a vontade de Deus para a nossa vida. O nosso intuito do canal é sempre deixar com que o Espírito Santo tenha livre acesso às pessoas que virem cada vídeo que vir aqui. Por isso, meu irmão, o meu alvo aqui é, diante de tantas ideias que estão sendo propagadas pró-igreja ou contra a igreja, pró-bispo ou contra bispo, pró-papa ou contra o papa, a minha ideia é trazer aquilo que o Espírito Santo já sopra desde 2000 anos e continua soprando sobre a sua igreja. Eu sou católico, eu estou sobre a tutela do Papa. E ali sobre a tutela do Papa eu também estou sendo o corpo de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, que tem uma unção que nos ensina todas as coisas. Vejo muito necessário para nós cristãos nos dias atuais permanecer junto ao Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo, porque ele nos guia para toda a verdade. Ele nos dá a unção que ensinou o próprio Cristo. Ele nos dá a unção que ensinou os apóstolos. E esse Espírito foi derramado em nossos corações quando a gente foi um dia batizado. Vejo que é muito necessário, enquanto corpo de Cristo, enquanto membro do corpo de Cristo, nessa batalha contra o inimigo que quer perder a nossa alma, nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo para discernir melhor tudo aquilo que está acontecendo nos tempos atuais. Não quero ser aquele cara alarmante dizendo que o fim dos tempos está próximo, mesmo porque nem Jesus sabe quando é esse dia que vai chegar. Mas também não podemos ignorar que os acontecimentos estão aí e faz a gente ligar o sinal de alerta. Mas o meu sinal de alerta é para você. Abra seu Espírito Santo, conheça, seja íntimo dele, seja amigo dele, porque os tempos estão mostrando para cada um de nós que Jesus está voltando. E se Jesus está voltando, quem é que nos prepara? Quem é que faz a gente se assemelhar a ele? Quem é que faz a gente de fato se converter? É o Espírito Santo de Deus. E aqui está a minha mensagem para você. Que tal? Diante de tantas coisas que estão sendo anunciadas, você se abrir, dar o Espírito Santo que Jesus prometeu a cada um de nós. Que tal crescer nas virtudes, no qual o Espírito Santo é o grande provedor desse crescimento. Meu irmão, convido você a esse 2024, se abrir ao Espírito Santo. Amém? Vamos fazer uma oração? Grande Deus e Senhor da minha alma, quando os problemas se apresentam, eu recorro à oração, confiando no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso ser envolvido no poder de Teu Espírito Santo e que toda a graça do céu venha ao encontro da minha vida.
Seja por ele esmagado o império do mal, seja destruída toda a obra do maligno, afastada toda perturbação e repreendida a feitiçaria. Saia toda inveja, afaste-se de mim a maldade, meu corpo seja curado e haja sobre mim a bênção da prosperidade, do progresso no meu trabalho, da bonança no meu lar, na vitória no meu viver e mais fé para vencer. Com Deus eu vencerei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom 2024 para você, meu irmão, que você tenha na sua vida plenamente a presença do Espírito Santo.